Retrospectiva miojo nesse calor do caralho. Minha parte gravada aqui vai ser curta e eu vou editar de qualquer jeito, foda-se. Eu queria gravar até dia 30, mas eu tinha outros Paranauê pra fazer e eu não consegui porque eu sou incompetente. Eu perdi a gravação do dia 31 porque eu sou um incompetente Neandertal. Deu ruim a gravação do dia 1º porque eu sou incompetente Neandertal, filho da puta. Já é dia 2, eu quero logo tirar minhas férias e botar umas havaianas e ir pra algum lugar um pouco mais fresco. Tirar férias, como se eu não vivesse de uns bico relativamente esporádico. Eu falando que vou parar pra tirar férias é tipo um incel falando que vai parar de pegar mulher. Que mulher? Ou o Zezé de Camargo falando que precisa parar de soltar a voz. Que voz? Eu quero sentir seu amor, tocar meu corpo me apertar, ouvir você a hora tá. Sei que sou sei que sou seu. E o pior é que eu já tenho que correr pra fazer em janeiro. Então, férias, esquece. Então, inclusive, é por isso que eu vou deixar um Pix aqui na tela pra... Bom, pelo menos se eu não conseguir viabilizar a permanência desse canal, eu posso arranjar um umidificador. Sim, esse aqui é alugado. Mas antes, a porra do resumo de dezembro. Sabesp e Enel estão de tiração e estamos vivendo direto com racionamento de água e energia. Como esse é um quadro de notícia e não de rotina, foda-se. Próximo. Uma mina brasileira se tornou a mais jovem bilionária do mundo sem ser herdeira. Ela é tipo uma geninha que estudou no MIT, os caralho, e usou da sua inteligência para criar um negócio revolucionário. Uma plataforma que transforma previsões sobre acontecimentos futuros, tipo eleições, resultados de jogos, premiações, indicadores econômicos, qualquer coisa, em ativos negociáveis. Ela criou essa bagaça chamada Cauchy e que só opera nos States com um cara egípcio e não é esquema de pirâmide e nem, segundo ela, uma casa de apostas. Na verdade, ela é uma profecia de uma música do El Chan. Mentira. É, na verdade, uma empresa que faz a mediação entre os apostadores e ela lucra com a taxa que ela cobra pra fazer a aposta. E a ideia é que quem apostou errado passe a sua grana pra quem apostou certo. Eu não sei se chegou o momento de apostarem se uma pessoa X vai permanecer viva ou não. E eu nem tô falando de gente moribunda, tipo, sei lá, o Bolsonaro, né, que dizem que o Bolsonaro tá mal. Será que ele vai estar vivo ou não na época do carnaval? Falo de gente com saúde mesmo, tipo, um atleta X, será que daqui a 3 meses o rim dele vai estar dentro do corpo do Faustão? Sim ou não? Eu não vi nada disso ainda. Essa visionária percebeu e usou seu talento para prosperar, realizando uma grande demanda dos viventes dessa atualidade, que é se entorpecer no vício, mantendo a esperança de lucrar com isso. E eu desejo do fundo do meu coração que ela tenha muito sucesso nessa empreitada. Não tanto por ser brasileira, mas por estar exportando hábito merda para país de primeiro mundo. Vai lá viciar de ópio algorítmico, musa decolonial. Outro que exportou merda pros States foi o Eduardo Bolsonaro, que no caso exportou ele mesmo. E agora, se pá, é definitivo, já que ele perdeu o mandato e o passaporte diplomático. Pelo menos ele tá num lugar que ele já tá acostumado, né? É só ver as peripécias dele nesse ano. Eduardo Bolsonaro renunciou no cargo de deputado federal para concorrer a um cargo de deportado nos Estados Unidos. Trump ameaça taxar em 50% os produtos brasileiros até 1º de agosto. A alta taxa seria em represália ao julgamento do Bolsonaro pelo STF, que é uma bandeira que o filho dele, o Eduardo, já hasteou, meio que pra justificar porque ele largou o Congresso e foi morar nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, o deputado VPN, pra quem não sabe, VPN é sigla para Vingando o Pai Narcisista, continua tentando penalizar o bolso do Alexandre de Moraes, tentando fazer a galera botar a esposa do Alexandre lá na Lei Magnitsky. Ele também vem tentando botar o Trump contra o Lula, mas parece que isso também não vem dando muito certo. O Trump trombou o Lula lá na ONU e disse que gostou dele, bateu a química, quer conversar, e gostou dele em coisas de segundos. Provavelmente a última vez que o Trump se apaixonou por alguém com tão pouco tempo deve ter sido na ilha de Epstein. Quem viajou para fora do país também foi o ministro do STF, Dias Toffoli, que foi para o Peru para assistir a final da Libertadores e torcer para o Palmeiras. Ele foi no jato do empresário e ex-senador Luiz Oswaldo Pastore. No voo também se encontravam o saudoso Aldo Rebelo e o advogado Augusto de Arruda Botelho, que advoga para o ex-diretor de compliance do Banco Master, Luiz Antônio Bull,
que foi presenteado pela Operação Compliance Zero com uma tornozeleira eletrônica. E, coincidentemente, pouco mais de uma semana depois, o Dias Toffoli pegou o caso do Banco Master do STF e botou no sigilo. Além de, parece, querer fazer uma acareação no caso, que pode reverter a liquidação do Banco Master pelo Banco Central, fazendo Daniel Vorcaro ter a possibilidade de comprar um outro apartamento de mais de 4 milhões de reais para outra Sugar Baby, que, como vocês sabem, é como se auto-intitulava uma moça chamada Caroline Trainotti, que ganhou um apartamento de mais de 4 milhões de reais do Daniel Vorcaro de presente. E cujo Instagram tinha como seguidor o Hugo Mota, presidente da Câmara, e que, inclusive, foi ré, não no sentido foi de ré, mas foi ré em tribunal mesmo, em 2023 por lavagem de dinheiro, tendo, teoricamente, recebido 270 mil reais de um traficante internacional de cocaína. Esse Paranauê foi tão difícil de se investigar que tiveram que inventar uma nova forma de se coletar os dados, e uma forma que você viu aqui nesse canal meses atrás. Pastor Eduardo Costa é visto pelas ruas de Goiânia de peruca e calcinha. Ele justificou dizendo que estava realizando uma investigação, mas fazia de forma errada. Pelo visto, o pastor investigativo Eduardo Costa não aprendeu com o erro e foi visto de novo vestindo-se do mesmo arquétipo uma semana depois. Este caso foi investigado pelo pastor Eduardo Costa, que, ciente dos signos que veste, botou peruca e calcinha para analisar o sigilo do Dias Toffoli. E sobre toda essa história, vamos focar só no que interessa. O Palmeiras perdeu a final pro Flamengo da Libertadores. Chupa, Toffoli. Chupa um sorvete importado. Calma, segura essa caneta como se eu fosse um parça falando trivialidades. E de preferência no meu jatinho. O Palmeiras também foi vice do Brasileirão pro Flamengo. E lembrando também que no começo do ano o Palmeiras já tinha sido vice do Paulistão pro Colossal de Itaquera. Ou seja, o Palmeiras conseguiu um triplete de vice. E se contar o Atlético Mineiro, que meio que virou um retiro dos artistas de atacante do Palmeiras, também tem outro vice na Sul-Americana, então são 4. Já o retiro dos artistas de jogador de gol de título do Palmeiras, que no caso é o Fortaleza, caiu. E o Vasco, que foi uma versão proxy war do Palmeiras na final da Copa do Brasil, perdeu pro timão da Márcia, o seu Madruga do futebol brasileiro, 1 bilhão em carisma e o triplo em dívida, o que já dá pra contabilizar 5 vices da porcada. Toca o hino, Cascão, porque a Rússia salvou a humanidade de uma catástrofe e a partir de um georgiano. Esse repeteco de 80 anos atrás aconteceu na final do Mundial de Clubes entre PSG e Flamengo. Com um gol no tempo normal de Kvaratskhelia Epilepsia em cima do teclado e 4 pênaltis salvos pelo goleiro Safadov, o PSG conseguiu salvar o mundo e foi campeão mundial. Já no São Paulo, o ano foi uma bosta e a esperança da torcida está num grande expurgo. Primeiro teve o rolê do médico do clube ter receitado Monjaro, que apesar da sonoridade do nome não é um drink hipster. Meu, ela tava tomando uma breja e eu tomando Monjaro, meu. Monjaro é um remédio para emagrecimento, aquela caneta emagrecedora lá. Só que Monjaro superfaturado e sem autorização da Anvisa para pessoas com o IMC de um jogador de futebol. E nem o Walter Bolacha ou o Ronaldo Fenômeno estão jogando no São Paulo. Essa canetinha poderia explicar o alto número de lesões do time do São Paulo nessa temporada, que passou dos 70. E além disso, agora tem a tour do Rei do Camarote. A história é a seguinte: a Mara Casares, que é ex-mulher do Júlio Casares, que é o atual presidente do São Paulo e que trabalha lá também, ela arranjou na surdina o camarote presidencial do Morumbis, no qual não se pode vender ingresso, para uma laranja alugar ele para uma empresa num show, sendo que o camarote não tinha nem visão pro palco. E essa laranja fez um BO contra a produtora dessa empresa por não ter recebido a grana do aluguel
aluguel depois de ter dado uma treta no dia do show por causa da posição do palco. E uma parte dessa grana, muito provavelmente, iria depois pra Mara Casares. O show foi da Shakira em fevereiro, mas só agora saiu um áudio dessa Mara Casares e de outro diretor do clube, um cara chamado Douglas Schwartzman, tentando fazer a Laranja retirar a queixa contra a produtora. Quase meio que conversa de mafioso, tentando simular uma investigação contra ela e ela demorando pra sacar o que tava rolando. Já no Santos, Neymar teve sua pequena redenção, não caindo coletivamente no Brasileirão. Coletivamente, porque individualmente ele cai direto, né? Mas a maior vitória pra ele pode ter sido procurar atendimento psicológico, pelo menos foi o que ele falou num pós-jogo lá no GE. Tomara que ele continue, inclusive, até porque não tem porque o Neymar tentar administrar ser uma pessoa do tamanho que ele é sem acompanhamento. E sobre gente que precisa de acompanhamento psicológico, vamos ao projeto de lei anti-Red Pill. Essa PL 6419 do deputado Raymond do Rio de Janeiro dispõe sobre a criminalização de atos de incitação, promoção ou financiamento de discursos e práticas misóginas organizadas, incluindo subculturas e grupos que pregam ódio, violência ou discriminação contra mulheres e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei define tipos penais destinados ao enfrentamento da incitação, promoção, financiamento, organização ou difusão de discursos ou práticas misóginas, violentas ou discriminatórias contra mulheres realizados por indivíduos, grupos, organizações ou subculturas, inclusive aquelas conhecidas como Red Pill, Incel, MGTOW ou similares. Isso usando termos como discurso misógino organizado ou grupo misógino, que a galera do direito deve achar os maiores conceitos jurídicos da face da Terra. Mas beleza. E você viu, né? Até citando nominalmente Red Pills, Incels e MGTOWs. Isso no mês onde, alerta de gatilho, uma mina se foi após ser arrastada debaixo de um carro por mais de 1 quilômetro e outra foi jogada do 10º andar do prédio, e outros casos por aí que você pode achar em qualquer noticiário pinga-sangue. Mas ainda assim, há críticos e críticas a esse PL, então vamos a elas. A primeira crítica é de gente que questiona o termo feminicídio, como se ele não precisasse existir ou fosse apenas um malabarismo jurídico. Aí a gente tem que dar a César o que é de César, e se você pensa isso, eu lhe desejo o mais sincero, vai tomar no... Também há quem diga que na prática o número de casos de feminicídio não está crescendo, mas na real, como a tipificação é recente, está sendo mais tipificado esses casos do que era antes. Eu acho isso bem plausível, inclusive. Mas a partir do momento que isso ainda acontece e ainda num número alarmante, acho que deixar de pautar não é uma boa ideia. Também tem quem acha que interações muito subjetivas podem cair nessa lei, tipo uma subida de tom de voz, uma fala que pode ser interpretada como manipulativa sem que seja a ideia, coisa assim. E aí entra uma questão que é: as leis tendem a ter uma margem de injustiça quando mediam casos subjetivos. E aí eu acho legal, pelo menos na lei geral, tender pro lado socialmente mais fraco da balança. Que no caso, e aí se você não concordar, porra, você não sabe ler a sociedade, no caso, são as mulheres. E aí também tem outra coisa, cara. Se você ficar vendo conteúdo que interpreta a mulher como um ser sempre hipergâmico e traiçoeiro, que se relaciona sempre com os homens tentando levar vantagem no relacionamento e traindo o cara financeiramente ou adamicamente na primeira oportunidade, que sempre entra numa relação jogando contra quem está se relacionando, aí, irmão, você só vai atrair mulher assim pra tua vida, cara. Não tem como te ajudar. Porque o resto das mulheres, 90% delas que, quem diria, é gente normal e não uma categoria emocionalmente algorítmica, vai te achar um estranhão. E também tem críticos que dizem que quem consome conteúdo Red Pill, Incel, e tal, geralmente não é o feminicida. E aí a gente tem que dar a César o que é de César, né? Eu concordo. Sim, é raro esse cara ser feminicida. Isso porque, geralmente, quem comete feminicídio é o ex, o companheiro, algum afero, coisa assim. Gente que consegue entrar num círculo íntimo da vítima. E quem é Red Pill, e tal, Incel, essas fitas, geralmente é cabaço demais pra conseguir entrar num círculo íntimo de alguém. Pra ilustrar isso, eu vou contar uma história que tem a ver com esse mês, que é a história do Lindomar Castilho. E tem a ver porque o Lindomar se foi
agora em dezembro. Lindomar Castilho era o rei do bolero nos anos 60 e 70. Conhece aquela música Você é Doida Demais dos Normais? Então, é dele. No meio dos anos 70, ele casou com uma cantora 15 anos mais nova que ele, chamada Eliane de Gramont. Eles casaram, tiveram um filho, ficaram um tempo e depois separaram. Ou desquitaram, né? Que é assim que se falava na época. E aí eles ficaram 6 meses separados e depois eles voltaram pra conversar se eles queriam voltar ao casamento ou não. E essa conversa está gravada. Vocês podem procurar ela num vídeo do Iconografia da História sobre o caso do Lindomar Castilho. Tá mais ou menos 8 minutos e 30, assim. E é muito importante e muito interessante essa conversa, porque o Lindomar Castilho, ele nomeia os medos que ele tem, que é basicamente medo de ser corno, medo de ser lido socialmente como corno e não como um machão. Até porque as pessoas pensariam de, esse cara casou com essa mulher, depois eles ficaram desquitados por 6 meses. Nesses 6 meses essa mulher sentou que nem a... Enfim, eles separaram. Depois de separada, a Eliane, que tinha parado de cantar quando casou, ela voltou pra carreira profissional e começou a cantar em bar, café, essas coisas, com um cara chamado Carlos Randall, que inclusive é primo do Lindomar Castilho. E era o Carlos Randall, pelo menos é o que dizem, eles tiveram um caso. Ou não tiveram um caso, não tenho certeza. E sinceramente, dane-se se eles tiveram um caso ou não, até porque, tipo, cara, ela tava solteira já. Mas no dia 30 de março de 81, alerta de gatilho, obviamente, o Lindomar, ele sobe num palco do Café Belle Époque, onde a Eliane estava se apresentando e sendo acompanhada pelo Carlos Randall no violão, e descarrega a sua pistola, atirando 5 vezes contra a Eliane e 1 vez sobre o Carlos Randall, que não faleceu, diferentemente da Eliane. A repercussão desse caso foi enorme na época. A pauta divórcio era uma pauta bem quente na época, né? Porque isso foi em março de 81. Lembrando que o divórcio foi legalizado no Brasil em 77. E outros feminicídios também estavam frescos na memória da população, como foi um caso que aconteceu 5 anos antes, da Ângela Diniz, que foi uma moça que foi apagada pelo seu companheiro na época, o playboy Talk Street, que no julgamento dele, ele meio que tentou apelar para a comoção do público, dizendo que ela não era uma mulher honrada, porque ela já tinha sido casada e desquitada, já tinha filho, era uma mulher independente, essas coisas. E alegou ter feito o que fez por defesa da honra. Outro caso de defesa da honra também foi o caso dos pais da Maite Proença. O pai da Maite Proença deu um fim na mãe dela, dizendo que ela estaria tendo um caso com um professor de francês. E na hora do julgamento, ele alegou defesa da honra e conseguiu, ele foi absolvido. Ele era procurador de justiça, inclusive. Ele sabia muito bem como desenhar a sua própria defesa e foi isso que ele fez. Obviamente, o Lindomar também alegou defesa da honra. Na porta do tribunal, as mulheres lá, as feministas da época, foram lá na porta pedir para que o Lindomar fosse preso. E os homens, uns Red Pill também, apareceram lá pra meio que advogar pelo Lindomar, falando, porque não tem essa de feminicídio, porque teve o caso da Doriana Duval. Contextualizando, a Doriana Duval foi uma atriz também da mesma época, nos 70, nos 60, inclusive ela foi a primeira cuca de Sítio do Pica-Pau Amarelo, na versão lá dos anos 70, e em 1980, um ano antes no caso, ela também deu cabo do seu marido. E curiosidade inútil, tanto o Lindomar Castilho quanto a Dorinha Duval faziam aniversário no dia 21 de janeiro. Assim como eu. Faz o Pix, caralho. Tá, mas o Red Pill e tal também, não tem esse rolê também de fazer as coisas pela honra, essas coisas assim. Qual a diferença dele pro Lindomar Castilho? Bom, o Lindomar, ele não racionalizava o sentimento dele. No caso, né, pós-ferida, ciúme, colapso narcísico, a incapacidade absoluta de aceitar a autonomia da ex dele, ele apenas age baseado na defesa da honra, e nessa defesa da honra como uma coisa muito concreta socialmente, vista sempre como algo natural numa sociedade que historicamente confunde amor com controle e masculinidade com direito. Já o Red Pill, Miguel Incel, ele racionaliza e depois biologiza o mesmo medo patriarcal que também aparece no Lindomar Castilho, só que no extremo, que é o medo da autonomia feminina. O Lindomar, ele age pela pós-ferida e pela violência íntima.
o incel nem chega perto, o Red Pill fica explicando e racionalizando e biologizando e deixando o negócio uma coisa totalmente natural, entre aspas, muitas aspas, academicamente, e o MGTOW ele meio que estuda isso, depois ele recua. Ou seja, esse povo ele opera no plano simbólico e não no plano da força. É aquele cara que vai ser misógino pra caralho com uma mina no Twitter, mas raramente vai ver uma a menos de 10 metros de distância. Isso significa que tá suave? Não, pô. O discurso deles não muda o sentimento que vai desembocar numa merda pique Lindomar Castilho. E nem questiona ele. Ele, na verdade, vai estabilizar esse afeto que sustenta a violência, transformando a insegurança em natureza e o conflito em cálculo. Ou seja, a esperança pra você, meu caro Red Pillzinho, leitor de sociologia a partir do filme Meninas Malvadas, é que talvez essa racionalização por medo de perder esse jogo que você só joga de otário te deixe longe de uma relação mais íntima, uma interação mais íntima, porque senão o seu medo e o do Lindomar são os mesmos. Oh, mas quem faz isso é monstro. Bom, monstros estão por toda parte, então. E pra que, mulher? Se você tá querendo ficar com um cara que vê esses conteúdos e não vê só porque acha esses malucos tudo engraçado, mas por quê? Sei lá, tem gente que gosta de humor decadente. Você que tá me assistindo, provavelmente você gosta de humor decadente. Ou assiste porque, sei lá, meu caso, eu falei, eu sou um incompetente Neandertal, filho da puta. Eu assistindo esses caras, eu me sinto menos incompetente e menos filho da puta. Menos Neandertal não, porque esse povo manja de tecnologia. Se você tá querendo ficar com um carinha que assiste essas coisas e leva isso a sério, foge. Só foge. Mas é muito difícil achar alguém melhor. Cara, atravessa a rua que você acha. E 2025 foi isso, como vocês podem ver nessas imagens, comprovando quão Neandertal eu sou em relação à tecnologia. Foi um ano legal, eu cresci bastante. Não no sentido de número de inscritos. Quando eu estou gravando agora, eu estou gravando no dia 2 de janeiro às 6h11 da tarde. Eu estou com 98 inscritos, né? Eu poderia estar, né, um pouquinho mais, você ajudar e compartilhar esse vídeo. Mas foi um ano bem legal, porque pelo menos eu criei um quadro, né? Esse quadro do Noticiário Miojo, eu criei no finalzinho do ano passado, e é uma coisa para eu ter uma constância e conseguir fazer um trabalho que seja cada vez mais orgânico. Confesso que hoje em dia ainda não é. Eu levo muito tempo da minha vida trabalhando de uma forma normal e civil, mas sempre em bico, então isso leva muito tempo e fica meio difícil ainda fazer outros quadros. Mas eu quero ter um outro quadro ou um fluxo maior de criação e de escrita, principalmente escrita, né? Eu me considero mais um escritor do que um editor de vídeos ou um ator, alguma coisa assim. Eu quero trabalhar mais com escrita de vídeos, essas coisas, e enfim, eu quero trabalhar mais com isso. Para 2026, quero conseguir fazer pelo menos 2 vídeos por mês, um do Noticiário Miojo e outro vídeo que eu não quero fechar qual seria o formato dele. Eu quero deixar ele bem aberto para eu fazer o que der na minha telha. Inclusive já tenho 2 roteiros escritos já. Mas é isso. Se você quiser e se você puder, compartilhe o vídeo. Você se inscreva no canal. Se você puder, inclusive, eu vou botar de novo esse Pix aqui na tela para você ajudar com o que você puder. Eu não garanto que eu vá investir o dinheiro que você botar nesse Pix no canal. Talvez eu pague contas, porque eu preciso pagar contas. Ai, triste. Mas é isso. E muito obrigado por ver esse vídeo até o final, ou por pelo menos assistir esse trecho, essa parte do vídeo no meio do ano, onde você poderia estar na praia, tomando uma, não sendo um Red Pill e transando, alguma coisa assim. É isso, muito obrigado. E eu queria agora ir para
uma retrospectiva de salves. Salve pro Léo Batista e pro Dennis Law. Um salve pra Gwen McCrae e pra Roberta Fleck. Um salve pro Roy Ayers e pro George Foreman, o Grill. Salve pro Manga e pro Hugo Gatti. Salve pro Pepe Mojica e pro Sebastião Salgado. Um salve pra Juliana Marins. Salve pro Sly Stone e pro Francisco Coco, do Diogo Jota e do André Silva. Salve tanto pro Ozzy Osbourne quanto pra Preta Gil, pro Chico Mangione ou pro Flávio, goleiro do Atlético Paranaense, campeão brasileiro em 2001. Salve para o Mestre Damasceno, salve para o Arlindo Cruz. Um salve pro Hermeto Pascoal, pro goleiro Neneca, pra Assata Charcour e pro Amigão. Salve pro D'Angelo, pra Julie Lockhart, pro Miguel Angel Russo e pro Ace Frehley. Salve pro Lô Borges, pro Jardim Macalé, pro Jimmy Cliff e pro Lorenzo Buffon. Salve pro Steve Cropper, pro Haroldo Costa, pro John Robertson, pro Cal Calton, pro Mário Pineda, pra Joyce Prado e principalmente para Cecília Jimenez, a pior restauradora do mundo. A mulher que pegou um quadro X aleatório de Jesus Cristo e deixou ele como um quadro maravilhoso e irreproduzível. É isso, e até 2026. Como se eu já não estivesse nele.